Deus por estarmos aqui nesta noite para seguirmos com os nossos estudos na Palavra de Deus. E esta noite, pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, nós vamos iniciar os nossos estudos na Carta de Tiago. Então eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, já sem mais delongas, que abra em Tiago, no capítulo 1. E ali nós estaremos desenvolvendo a exposição bíblica desta noite. E que o Eterno possa nos abençoar grandemente. E diz assim, Tiago, capítulo 1, de versículos 1 até o 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas e, como eu disse, que o Eterno possa nos abençoar e abrir o nosso entendimento nesta noite e nós possamos receber a edificação que o Eterno propõe através das palavras que ele colocou aqui nos lábios do seu servo Tiago. Então, sem mais delongas, já vamos fazer aqui uma introdução a esta carta. Vamos falar um pouco aqui sobre o nosso autor, que é esse Tiago. O nosso autor, ele dá início à produção aqui deste sermão, e eu falo sermão por conta do estilo desta carta. O estilo que ele propôs aqui parece bem mais uma homilia, ou seja, uma pregação, e desta forma eu chamo de pregação esta carta aqui. Então, desta forma, ele dá início à produção deste sermão aqui de Tiago por volta do ano 49 depois de Cristo. E o destinatário dessa carta aqui, ele diz que é aos crentes da dispersão. Provavelmente eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e eles estavam dispersos aí por todo o Império Greco-Romano ali dos Césares, e dessa forma eles estavam espalhados por todas as províncias ali aonde o Império Romano estava dominando. Então, como eu disse, eram pessoas ali do judaísmo que haviam se convertido à fé cristã. Só que tem um comentarista aqui da carta de Tiago, Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, que há ali uma hipótese desta carta ter sido escrita a uma congregação em específico. Mas eu vou trabalhar aqui com a hipótese do destinatário ser aqui os crentes aí da dispersão, como está escrito aqui. Então vamos falar um pouco de quem era esse Tiago que nós temos aqui, que está escrevendo essa carta. Este Tiago que se identifica aí como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega que ele usou ali para se referir a servo é doulos. E doulos significa o seguinte, e se refere a alguém que negou a si mesmo para viver em submissão do seu Senhor. Então, doulos em grego faz referência a uma pessoa que ele negou a sua própria vida e ele passou a viver para o seu Senhor. Podemos pegar um exemplo bíblico aqui, da história que nós temos ali no livro de Gênesis, de Eliezer, que era um servo de Abraão, que bem mais era conhecido como seu próprio filho, por conta do amor que Abraão sentia por esse Eliezer. Eliezer, ele era de fato um doulos, um servo, alguém que havia deixado de viver a sua própria vida para viver a vida do seu Senhor. Então Eliezer, ele deixa de viver a sua própria vida e vive a de Abraão. Então, desta forma, este Tiago aqui, ele se identifica como servo de Deus e servo de Cristo. Essa saudação que ele usa aqui, ao final, do versículo 1, que ele diz assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essas saudações aí que ele deixa no final aí, era uma saudação típica ali
dos povos que viviam naquela época, principalmente os gentios ali. Os romanos gostavam de finalizar as suas cartas ali, e a introdução de suas cartas dizendo saudações. E isso nós encontramos aí em diversas cartas ali dos imperadores romanos. Alguns diziam lá, imperador fulano de tal, saudações. Então era a saudação típica da época em que eles estavam vivendo ali. Mas, voltando à questão aqui do nosso autor, nós temos aí 3 personagens que nós encontramos nas escrituras aí no Novo Testamento com o nome de Tiago. Há um quarto, mas eu não quis fazer referência a ele porque ele não fazia parte ali do grupo de pessoas que seguia ao Senhor Jesus. Então eu peguei esses 3 aqui, são 3 personagens identificados na escritura por nome de Tiago. 2 são apóstolos, um é o Tiago maior e o outro é o Tiago pequeno. Tiago maior nós encontramos ali que era o irmão de João, um dos filhos de Zebedeu, e o outro Tiago, Tiago pequeno era o filho de Alfeu. E isso nós encontramos aí em Mateus, no capítulo 10, versículos 2 e 3, o nome desses 2 Tiagos aí, Tiago maior e Tiago pequeno. Diz aqui, ó, tendo chamado os 12 discípulos, quem chamou os 12 discípulos aqui? Jesus Cristo. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então aqui nós encontramos o Tiago maior, que era o filho de Zebedeu. E depois nós encontramos no versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Então o Tiago, filho de Alfeu aqui seria o Tiago pequeno. E depois nós encontramos um terceiro Tiago, que seria aí quem? Tiago, o irmão de criação do Senhor Jesus, irmão segundo a carne. Esse seria um terceiro Tiago que nós encontramos nas Escrituras. Então, o Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tiago maior, ele morreu muito cedo, por volta ali do ano 44 depois de Cristo. E como foi dito aqui no início, a carta de Tiago foi produzida quando? Em 49. Então, se Tiago maior ele morreu no ano 44, é impossível ele estar escrevendo alguma carta no ano 49. E esse relato nós encontramos aí em Atos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Abra comigo aí em Atos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. O relato da morte do Tiago maior, ali traspassado pela espada do rei Herodes. Vamos ver aqui. Então aqui, Tiago capítulo 12, versículos 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, isso ocorreu aí, segundo os historiadores, por volta do ano 44 depois de Cristo. Então, nós eliminamos aqui o Tiago maior, porque, como eu disse a vocês, é impossível ele ter escrito alguma coisa em 49 se ele morreu em 44, correto? Então, vamos passando aqui. E o Tiago pequeno, esse que era o filho de Tadeu ali, filho de Alfeu, ele não teve uma representação significativa de liderança na igreja, então ali na igreja primitiva. Então nós excluímos esses dois, e qual é o que nos resta aqui? Nos resta o Tiago, irmão do Senhor. E nós encontramos aí em Mateus, no capítulo 13 e versículo 55, o relato desse Tiago, irmão do Senhor, e mais 2 irmãos ali que ele tinha também, um Judas, que é autor da carta de Judas, e o outro ali era Simão. Mas vamos ver aqui o relato de Levi, ou de Mateus,
O que ele diz aqui, ó? Diz assim no versículo 55 do capítulo 13 de Mateus, ó: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui aparece mais um irmão dele aqui, ó, José, Simão e Judas. Como eu disse, Judas ele foi o escritor da carta de Judas, ali o autor, e tem uma coisa bem significativa entre esses dois irmãos, segundo a carne de Jesus. Ambos se identificavam como servo de Cristo. Abrem Judas no capítulo 1 aí, eu vou mostrar para vocês como ele se identifica na abertura de sua carta aqui, ó, no capítulo 1. Ó. Ele diz assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então aqui ele está se identificando também como servo do Senhor e servo de Cristo, e irmão de Tiago. Desta forma, o que nos leva a entender que esses homens, por mais que eles pertenciam à família humana de Jesus, eles não usavam essa posição para se enaltecer, para demonstrar que eles eram maiores ou melhores do que os outros apóstolos. Por isso, essa identificação de servo do Senhor e servo de Cristo. Então, como dissemos aqui, o único que nos resta é o Tiago, o justo, irmão do Senhor, que aparece aqui em Gálatas, no capítulo 1 também, e versículo 19. O apóstolo Paulo dá testemunho dele e diz assim, ó, vamos ver aqui, Gálatas capítulo 1 e versículo 19. Ele diz assim, ó: E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E ali no capítulo 2, versículos 9, e o outro é o versículo 12, encontramos aqui de novo, ó: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E no verso 12, ó: Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Então o apóstolo Paulo aqui ele dá testemunho que esse Tiago, irmão do Senhor, ele era o líder da igreja em Jerusalém, assim como é apontado ali no livro de Atos. E isso aqui nós entramos em um contraponto ali com a doutrina católica apostólica romana, que diz que o líder da igreja era o apóstolo Pedro. Segundo o relato bíblico, quem era o líder da igreja de Jerusalém ali era Tiago, irmão do Senhor, Tiago o justo. Então, deste modo, não há dúvidas que esse Tiago aqui, ele era o irmão do Senhor, e é ele que, por volta do ano 49, ele começa a escrever essa carta. E esse cognome aí, esse nome aí que foi dado para ele, ele foi cognominado Tiago, o Justo, por conta da sua sinceridade e ali piedade diante de Deus. Homem que, segundo os historiadores, ele chegava a subir as escadarias do templo de joelhos, ao ponto de calejá-los e ficar ali como cascos de camelo, de tão duros os calos que tinham em seus joelhos. Então ele foi chamado de justo. Era um homem que era líder ali da igreja em Jerusalém, da igreja primitiva, igreja que começou com esses três aí, que eram coluna e baluarte aí da igreja em Jerusalém, que era Tiago, Pedro e João. Não Pedro e Tiago e João, mas neste momento era Tiago, Pedro e João. William Barclay, outro historiador e comentarista bíblico, em seu comentário a essa carta, ele relata que ela demorou um pouco para ser conhecida da igreja de fala latina. E quando eu falo de igreja de fala latina, eu estou falando aqui dos povos gentios. Essa carta ela ficou um pouco esquecida ali no tempo e demorou um pouquinho para que ela fosse ali reconhecida pela igreja de fala latina, segundo William Barclay. Então, e por muito tempo a sua autoridade divina aí, ela foi posta em dúvida.
até que Agostinho de Hipona ele aceita Tiago o Justo como o autor dessa carta e ali põe um ato fundamental dizendo que quem escreveu essa carta foi Tiago, o irmão do Senhor. Então ali acabou por um pouco a dúvida por causa de Agostinho de Hipona, que era um homem muito temente a Deus, pregador da palavra de Deus. Um outro autor aí do mundo antigo é Orígenes, ali de Alexandria, e ele, em seus escritos, ele afirma que quem escreveu esta carta aqui foi Tiago, irmão do Senhor. Eu acredito que por volta dessa época, quando Orígenes ele começa a afirmar ali em Alexandria, em seus estudos, que quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão do Senhor, ali acabou a dúvida. Então, ele foi chamado de justo devido à sua conduta de fé e devoção. E deste modo concluímos que a autoridade desta carta é de Tiago, o justo, o líder da igreja de Jerusalém, segundo o relato de Atos 15, que vocês podem ler em seus lares. As cartas de Paulo diz que seria este o irmão do Senhor. E como nós vimos ali no Evangelho, existia um personagem por nome de Tiago, que era filho de Maria e José, que era irmão do Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Então nós temos o relato aí de Agostinho de Hipona afirmando que quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão do Senhor. Depois nós temos Orígenes. E em última instância, aí, no século XX, nós temos o William Barclay, que foi um homem muito temente a Deus também, afirmando que quem escreveu essa carta foi Tiago, o justo. Eu acredito que diante dessa situação já fica claro o autor e seus destinatários. E de versos 2 a 4 nós encontramos o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então Tiago ele começa a falar a respeito da questão das provações na vida dos cristãos. E eu já gostaria de fazer uma rápida menção a um dos meus autores preferidos, e eu diria o meu autor preferido, que é o Dr. William Souto Santiago, e ele diz o seguinte, falando a respeito das provações. Ele diz que as provações é algo que fazem parte da vida dos verdadeiros eleitos. E a provação, segundo o Dr. William Souto Santiago, ela é o que dá fruto ao êxito. Um homem que não é provado, ele jamais receberá o êxito. Então vamos seguindo aqui, ó. O nosso autor demonstra que os crentes da dispersão e os de todo mundo deviam entender que as provações elas seriam a forma ou o método que o Senhor estaria usando para capacitá-los e para produzir, em primeiro lugar, crescimento na fé e, em segundo, perseverança. Então, nas provações, e o terceiro, perfeição cristã. Então, o primeiro aqui, que eu listei aqui, crescimento na fé, em segundo lugar, perseverança nas provações e, em terceiro, perfeição cristã. Mas não é uma perfeição aí isenta de pecado. Essa perfeição aí é como Tiago o justo. Quando as pessoas olhassem para esses cristãos que estavam perseverando na fé, que não estavam murmurando, que não estavam reclamando da vida, mas estavam glorificando o nome do Eterno, dentro ali dessas provações, eles entenderiam um ato de piedade. E eles entenderiam que essas pessoas, esses homens e mulheres, eram pessoas perfeitas e retas aqui nesta terra. Pecadoras sim, mas não pessoas que blasfemam do nome do Senhor diante das provações. Então não era isenção de pecado, mas um testemunho de justo, um testemunho justo de devoção, de modo que essas provações os qualificariam como verdadeiros cristãos, de forma que através delas o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo seria
glorificado. Abre em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. E veja o que nós encontramos aqui, ó. Pedro ele dá testemunho desta mesma coisa, dizendo que a aprovação é um meio que Deus usa para nós glorificarmos o nome dele. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ó. Ele diz aqui, ó, nisso exultais no que? Nas provações. Ó. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essas provações seriam um meio que o Senhor Jesus Cristo estaria usando para lapidar a fé dos cristãos. Então, desta forma, ele está afirmando aqui, tanto Pedro quanto Tiago, que as provações devem ser entendidas como algo que faz parte da vida cristã. E nós devemos saber, e ao saber disso, jamais deviam reclamar das provações. Pelo contrário, se alegrar, sabendo que as provações, sabendo que sendo provados estariam sendo identificados com o Senhor. Então, em outras palavras, o que Tiago está afirmando aqui é que dentro das provações, os cristãos, tanto ali no primeiro século quanto em séculos posteriores, deviam estar se alegrando, porque dentro dessas provações eles estariam se identificando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a esta terra, foi perseguido, foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado e por fim crucificado. E desta forma passou várias e várias provações e em tudo deu graças a Deus. Ao ponto dele dizer, Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a sua vontade e não a minha. E nós devemos nos identificar com Cristo nas provações. Se ele não murmurou, se ele não reclamou, nós devemos estar dando graças a Deus por isso. E com isso eu concluo com algumas aplicações aqui ao nosso texto. A primeira, nós jamais devemos murmurar das provações. O João Calvino ele dizia o seguinte, que quando um cristão ele reclama, ele murmura das provas, sabe o que ele está se tornando? Ele está se tornando um ingrato, segundo o irmão João Calvino, que viveu ali pelo século XVI, ele dizia isso. Um dos maiores teólogos da fé reformada, ele diz desta forma, que quando um cristão reclama, ele se torna ingrato. E por quê? Porque quando Deus está te provando, Ele está te dando a oportunidade de crescer na fé. Então você não deve reclamar, mas você deve dar glória a Deus. Assim como ali, Jó, diante de tudo que veio sobre ele, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens e por fim a sua esposa. Alguém pode se perguntar, mas pastor, não há relato que a primeira esposa de Jó morreu, mas eu digo que perdeu. E o porquê? Porque ela chega até ele em um ato ali de incredulidade e diz para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz assim, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você reclama, você se torna um ingrato. Mas quando você dá graças a Deus pelas provas, você tem um testemunho semelhante do justo Jó, que em meio a tantas provações, em meio a tantas percas, o que ele fez? Ele louvou o nome do Senhor, demonstrando que Deus estava usando essas provações ali para engrandecer a fé do nosso querido Jó aí, e também desses cristãos ali do primeiro século. Então, em vez de reclamar, nós devemos glorificar o nome eterno do Senhor Jesus Cristo, por Ele estar nos lapidando como um diamante bruto. E eu digo diamante bruto porque todo cristão é um diamante, mas é um diamante que está ali no estado bruto e deve ser lapidado. E por quê? Está cheio de imperfeições, está cheio de pecados. Então, diante de tantas provações que nós passamos aqui nesta terra, nós somos
purificados. Primeiro, ali, justificação. Essa é a primeira etapa da graça. E o que vem depois? Santificação. E dentro da santificação, à medida que nós vamos recebendo a palavra de Deus, o que vai acontecendo? Nós vamos sendo purificados nas águas da palavra e ali no fogo das provações. Lembrando que prova é uma coisa, prova é o que vem de Deus para erguer a sua fé, para te purificar. E tentação é algo que vem do maligno. Veja o testemunho do apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo. Abra comigo em 2 Timóteo. Nós já estamos caminhando para a conclusão aqui desta primeira exposição desta noite. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 até o 13, onde o apóstolo Paulo ele dá testemunho que, diante das provações que ele estava passando, estava caminhando para um engrandecimento, o fato de, num reino futuro, ele estar reinando com o Cristo. Então, capítulo 2, 2 Timóteo, versículos 9 ao 13, ele diz aqui, pelo qual eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele estava preso, mas ele está dizendo, a palavra de Deus não está presa. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ele está dizendo aqui, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então o testemunho de Paulo era esse. Eu suporto as aflições porque haverá um êxito depois dessas provações, que será o crescimento espiritual do justo e, por fim, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo e depois por toda a eternidade. Então ele estava focado nisto. Ele sabia que quanto mais ele sofresse, mais a sua fé cresceria e mais ele estaria se identificando com o Senhor. E por isso ele dava graças a Deus nas provações. E no capítulo 3, ainda de Timóteo, nós encontramos no versículo 12, ele dizendo mais uma vez que a provação faz parte da vida daquele que quer se identificar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 12, ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E desta forma, este Tiago o Justo, que escreveu essa carta que nós estamos começando a estudar hoje, ele foi perseguido e por fim foi martirizado. E por quê? Porque ele vivia uma vida piedosa com Cristo. Então o apóstolo Paulo, com base nisto, porque tinha visto o testemunho de Tiago, ele diz, todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, saiba que ele será perseguido. Ele será odiado pelo mundo. E o porquê? Se o mundo está indo para a esquerda, o eleito de Deus ele vai para a direita. Se o mundo está dizendo A, o eleito vai dizer B. Sempre estará ao contrário. E esse testemunho de boa conduta, de não se entregar às paixões infames aqui deste mundo, causará ódio nas pessoas, inveja, porque eles gostariam de ser como nós, mas algo não nos impulsiona a fazer. A diferença de um eleito para um que não é eleito é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre o eleito, sobre a graça irresistível de Deus, e o encaminha na fé, o guarda e o faz permanecer até o final. Mas aquele que foi tipificado ali naquela semente que foi semeada entre pedregais, a qualquer momento, quando uma prova e uma dúvida do diabo é colocada em sua mente, ele espana, ele se espalha. E por quê? Porque ele não tem fé suficiente, aprofundada, e o Espírito Santo não está sobre ele, por isso ele vai embora, porque ele não é um eleito, porque não recebeu a divina semente de Deus. Segundo ponto de aplicação aqui, olhe para as provas como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado.
O Dr. Hernandes Dias Lopes, teólogo presbiteriano, ele diz o seguinte a respeito disso: saiba que primeiro Deus vai trabalhar em você para depois trabalhar através de você. Primeiro Ele vai te trabalhar para depois te usar. Então saiba que a aprovação vem primeiro para que depois você seja usado. Todos os apóstolos passaram por dificuldade. Como nós vimos o testemunho do apóstolo Paulo, ele foi náufrago, ele ficou perdido ali no mar, até que chegou em algumas ilhas ali, ele foi açoitado, ele foi perseguido, foi quase morto, e por fim ele foi preso em Roma e ali foi decapitado aos 62 anos de idade. Então ele cumpriu com o seu trabalho, mas primeiro Deus trabalhou nele para depois trabalhar através dele. Abre em Romanos no capítulo 5, nós vamos encontrar o relato do próprio Paulo dizendo, no capítulo 5, de versículos 3 até o 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, que nos foi dado. Então ele está dizendo que diante das provações, das tribulações que ele estava passando, ele estava vendo a unção do Espírito Santo descendo sobre ele. Então saiba que provação, segundo Paulo e segundo Tiago, faz parte da vida cristã. Então entenda que é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. E a terceira e última aplicação que nós temos aqui, devemos entender que as provações não são um castigo de Deus, mas a correção de um Pai que é amoroso. Abre em Apocalipse capítulo 3 e versículo 21, que nós encontramos um relato do apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse, e dizendo, no 3:21 de Apocalipse, acredito que é isso, 3:12, vamos ver aqui essa escritura, 3:19, diz assim, ó: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então aqui está escrito em Apocalipse que o Senhor, ele corrige a todos que ele ama. E ali em Hebreus, nós encontramos o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, de versos 9 ao 11, o seguinte, ele expressa a mesma coisa. Hebreus capítulo 12, versículos 9 ao 11, diz assim, ó: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então o autor aqui ele está dizendo o seguinte, que se você não é corrigido por Deus, se você não é provado, você é um bastardo, você não é um filho de Deus. Ó. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então ele diz, se você tinha respeito pelos seus pais terrenos, você não vai ter respeito ali pelo seu pai espiritual que está te corrigindo com o interesse de te fazer crescer. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então o que ele está dizendo, quando vier as provações sobre a sua vida, receba, dê glória a Deus e saiba que Deus está te corrigindo, está te lapidando como um diamante bruto. Então quanto mais provado você é, isso significa que você é um eleito e que Deus está te dando condições de vencer as provações. Então entenda
que as provações são algo que faz parte da vida do cristão. Jamais devemos estar reclamando e assim, como disse o João Calvino, não sermos ingratos, mas sermos gratos a Deus pelas provações, porque elas fazem parte da vida. Se os nossos irmãos do passado foram perseguidos, quanto mais nós vamos ser perseguidos também, seremos atribulados, seremos odiados pelo mundo por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o testemunho que você está dando. Então, provação é algo que tem um sentido muito grande em nossas vidas e demonstra que nós somos eleitos, que nós somos filhos de Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente.